Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus, aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 1 até o 4. E nos deparamos com essa questão da viúva, dessa mulher pobre. Primeiro que já era viúva, aqui não fala nada a respeito de que ela tinha filhos, então era uma mulher só. Ela só tinha Deus na vida dela, não podia contar com ninguém. Nem as autoridades religiosas daquele tempo prestavam o auxílio necessário para aquela mulher. Mas ela, na sua pobreza, ela depositou o que tinha. 2 pequenas moedas. Poderia corresponder aos nossos tempos a 2 centavos. O que são 2 centavos? O que é que você compra com 2 centavos? Não compramos nada. Mas era o que ela tinha. Ela ofereceu o seu dote, o seu sacrifício. Naquelas 2 moedas, ela estava dando a única coisa que ela tinha para sobreviver. E ela deposita. Ela se viu na obrigação de fazer o que todos fariam e faziam. Ali, como vimos, Jesus falando a respeito dos ricos que justamente depositavam também nas ofertas o que sobrava. Eles davam, mas tinha ainda ali a segurança deles. O rico não chegou lá e depositou tudo. Eles depositavam o que sobrava. A mulher, ela depositou, ela deu o que ela tinha. O ensinamento, meus irmãos, que nós tiramos da passagem deste evangelho é que, assim como Jesus se ofereceu em sacrifício, ele se doou, ele deu a vida por inteiro. Lembremos que Jesus, ele está fazendo toda uma caminhada para se oferecer também em sacrifício. Ele saiu da Galileia, passou ali pela Samaria, entrou em Jericó, agora ele está em Jerusalém, no templo, no lugar onde é oferecido o sacrifício dos animais. E ali agora está o Cordeiro que tira verdadeiramente o pecado de todo mundo. Lembramos que João, isso aqui está no João Batista, está no Evangelho de São João, João Batista apontando para os discípulos dele e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que agora se oferece no templo para salvar toda a humanidade. Aquele gesto daquela mulher, Jesus olha
e vê que nós também precisamos nos oferecer. Nós precisamos dar a nossa vida. E dar a nossa vida a quem? A Deus. Porque nós dependemos de Deus. Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ontem mesmo nós comemoramos Jesus, o Rei do Universo. Por Ele tudo foi feito. Para Ele tudo foi feito. Tudo foi criado. E sem Ele nada foi feito. Nada foi criado. Então, a nossa vida, ela precisa ser essa verdadeira entrega, este sacrifício que é oferecido. O sacrifício primeiro de nosso Senhor que nos salva. E nós imitando o nosso Deus, nós vamos nos assemelhando a Ele no sacrifício, se oferecendo também no dia a dia. Interessante que no livro do Apocalipse, que é a primeira leitura de hoje, Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 até o 3º, depois do 4b, o B aqui corresponde à metade desse versículo, a segunda metade, por isso que fala 4b, até o versículo 5, e aqui fala de uma multidão que estava diante do Cordeiro. E ali disse, estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos, eu estou no versículo 3 agora, seres vivos e dos anciãos, e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender. Só os 144 mil marcados que foram resgatados da terra. Esse número aqui, meus irmãos, é um número simbólico. Não significa que eram só 144 mil. É para falar uma multidão muito grande, incontável, de pessoas que estavam diante do trono de Deus. E aqui diz que eles cantavam um cântico novo. Foram os resgatados da terra. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo fez isso em nós, nos resgatou completamente. Fomos resgatados pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que esses que estavam diante do trono, eles faziam? Eles seguiam o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados no meio dos homens, como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira. São íntegros. Esses são aqueles que estarão diante do trono de Deus. Os íntegros. Aqueles que não foi encontrada mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos não irão cantar este cântico novo. Aqueles que não vivem uma vida íntegra não vão poder desfrutar da glória de Deus. O sacrifício de Jesus será em vão diante dos mentirosos, diante dos corruptos, diante daqueles que vivem uma vida errada. Interessante que às vezes as pessoas vêm falar para nós sacerdotes, dizendo assim, aí eu menti, mas foi uma pequena mentira, né, padre? Foi uma pequena mentira. Eu sempre falo para elas, quem é o pai da mentira? As pessoas dizem, o pai da mentira é o diabo. Porque o próprio Jesus, lá no capítulo
8 do Evangelho de São João, ele vai dizer justamente isso, que o pai da mentira é o diabo. Aí eu digo, você é filho do diabo? A pessoa se assusta, imediatamente ela já diz, não, eu não sou filho do diabo. Eu digo, então por que você se comporta como filho dele? Porque todas as vezes que nós mentimos, nós estamos nos comportando como filhos do diabo. Nós somos filhos da verdade. Deus é a verdade, por excelência. Então, nós não podemos brincar, nós não podemos viver essa vidinha, mentirinha aqui, mentirinha lá, porque é uma mentirinha. Juntando mais uma com mais uma e com mais outra, ela vai ficando grande, grande, vai ficar uma grande mentira. Não nos comportemos como filho do diabo, porque aqueles que estavam diante do trono, quando João viu essa multidão, ele viu aqueles que não mentiam. Era esses que estavam lá e eram íntegros. A integridade, meus irmãos, é uma graça maravilhosa. Nós não podemos viver de corrupção, nós não podemos viver de roubos, nós temos que viver essa vida íntegra. E olha, a integridade está em baixa, meus irmãos. A integridade está em baixa. Nos tempos de hoje, encontrar pessoas íntegras está difícil. Mas você é íntegro? Se você não é íntegro, seja a partir de hoje. Seja honesto. Honesto em tudo, ainda que você se prejudique. Porque os valores estão sendo mudados nos tempos modernos. É assim. Quem é íntegro é preso. E quem vive na desonestidade e tantas coisas erradas são soltos. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então viver da mentira, vamos viver de corrupção para imitar os corruptos e tudo mais? Não. Nós temos que imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus foi íntegro, porque Ele é Deus. E nós devemos imitar Deus que é íntegro. O demônio não. Não existe integridade no demônio. Só existe mentira nele. Só existe desonestidade nele. Eu pergunto para você, você tem vivido a integridade no seu trabalho, a integridade nos seus relacionamentos? As pessoas, quando olham para vocês, elas chamam você de honesto ou desonesto? De verdadeiro ou mentiroso? Porque na visão que João teve, ele viu uma multidão que estava diante do Cordeiro. Eles foram resgatados do meio dos homens como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. E agora veja esse detalhe que eu estou repetindo, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Na sua boca nunca foi encontrada mentira. São íntegros. São íntegros. Olhando a Virgem Maria, nós vemos a integridade dela. Olhando para Jesus, nós vemos a integridade dele. Mas quando nós olhamos para o diabo, nós só encontramos nele mentira e desonestidade. Estão vendo o modelo de quem nós precisamos copiar, imitar? Jesus. E a oferta de Jesus foi justamente para que essa vida
de desonestidade e de mentira fosse retirada da nossa vida. O sacrifício de Jesus foi para isso. E agora nós precisamos ser íntegros, verdadeiros. Porque só os íntegros e os verdadeiros herdarão o reino dos céus. E quando nós olhamos a vida dos santos, nós vamos ver quanto que eles lutaram pela integridade, quanto que eles lutaram para serem verdadeiros, e com a graça de Deus e o auxílio também de Nossa Senhora, eles conseguiram, e são eles que agora estão diante do trono de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Eles foram resgatados e eles fizeram jus ao resgate. Vamos ser santos, meus irmãos. Vamos em tudo fazer a vontade do Senhor. Vamos ser fiéis ao Senhor, para que um dia realmente nós possamos contemplar a glória de Deus e estar diante do Cordeiro. Imagina como está dizendo aqui na leitura. Olha, indo e acompanhando o Cordeiro onde quer que ele vá, para dizer, vivendo a vida divina, vivendo a verdadeira vida, a vida eterna. É preciso dar tudo para Deus, como esta viúva deu, para sermos inteiramente do Senhor, para sermos verdadeiramente somente dele. Ofereçamo-nos em sacrifício e nos unamos ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não que o nosso sacrifício seja importante, o importante é o sacrifício de Jesus, mas nós precisamos nos oferecer também, nos unir ao sacrifício precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim o Senhor possa nos encontrar íntegros e verdadeiros. Nos unindo agora a Nossa Senhora, peçamos esta graça a ela. Que a Virgem Maria nos ajude, para que um dia todos nós possamos estar no céu. Imagina eu e você, depois de ter passado por essa vida e ter feito da nossa vida essa entrega a Deus e nos dando inteiramente a Ele, nós possamos um dia glorificar a Deus. Esse cântico eu quero ouvir. Esse cântico novo, jamais ouvido na face da terra. Se aqui na terra tem tantos cânticos que eleva a nossa alma, os cânticos sacros que eleva a nossa alma a Deus, e nós às vezes ficamos ali com aquele cântico tantas vezes no nosso coração, porque ele vai nos unindo a Deus. Imagine esse cântico novo que jamais foi ouvido na face da terra. Que Deus nos conceda essa graça de um dia nós desfrutarmos deste canto novo, desta alegria eterna diante do Cordeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, sobre os seus familiares, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.